Muitos mistérios giram em torno de sua história, que é um artefato sagrado que desempenhou um papel fundamental nas narrativas bíblicas. A curiosidade em torno dela, muitas vezes alimentada por representações cinematográficas, ecoa na busca contínua por compreensão e significado em relação a este objeto sagrado. Fique comigo até o final desse vídeo para acompanharmos juntos todo o mistério que gira em torno da Arca da Aliança. Vamos começar. A Arca da Aliança, símbolo sagrado de gerações bíblicas desde a saída dos israelitas do cativeiro do Egito até os dias de hoje, foi construída segundo a orientação de Deus dada a Moisés e representava a presença de Deus no meio do povo. A arca era um baú retangular feito de madeira de cipreste, revestido de ouro por dentro e por fora. Ela media cerca de 1,20 m por 90 centímetros e possuía 4 argolas de ouro nas extremidades inferiores, onde eram inseridas varas para facilitar o transporte. A tampa da arca, chamada de propiciatório, era feita de ouro puro e apresentava figuras de 2 querubins também em ouro batido. Esses querubins ficavam um de frente para o outro, com as asas estendidas. A Arca da Aliança continha 3 itens significativos, de acordo com a tradição judaica cristã: as tábuas da lei, os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, nas quais os 10 mandamentos foram inscritos por Deus. Essas tábuas representavam a aliança entre Deus e o povo de Israel, estabelecendo os princípios morais e éticos a serem seguidos. O pote de maná. Um recipiente que continha o maná, o alimento miraculoso que Deus providenciou para o povo de Israel durante sua jornada no deserto após o êxodo do Egito. O maná era coletado diariamente e servia como sustento para o povo. A vara de Arão. Uma vara de madeira que floresceu milagrosamente como um sinal da escolha divina de Arão como sumo sacerdote. Essa vara foi colocada dentro da arca como um símbolo da liderança sacerdotal. É importante ressaltar que a Arca da Aliança era considerada sagrada e por isso ficava localizada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, e posteriormente do templo em Jerusalém. Por falar em tabernáculo, tem um vídeo aqui no canal muito interessante, falando tudo sobre o tabernáculo. Vou deixar o link na tela final e aqui embaixo para você. Não deixe de assistir. O vídeo está bem completo e muito especial. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal e a deixar o like para ajudar na propagação do trabalho e para que tenha vídeos novos por aqui toda semana. Voltando. Durante a história israelita, a Arca da Aliança esteve e permaneceu em diferentes lugares. A princípio, no tabernáculo, onde acompanhou o povo de Deus durante toda a trajetória deles no deserto, até chegar à Terra Prometida. Depois, a arca passou uma temporada em Kiriat Jearim, antes de ser transferida para Jerusalém. De acordo com o relato bíblico, após os israelitas serem derrotados pelos filisteus nos dias do sumo sacerdote Eli, a Arca do Senhor foi levada de Israel. No entanto, o Senhor enviou terríveis pragas sobre os filisteus e eles não quiseram mais ficar com a arca. Assim, a arca foi levada até Kiriat Jearim, onde os homens daquela cidade a levaram à casa de Abinadab, um levita. Eles consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para cuidar da Arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por mais de 20 anos, até que o rei Davi decidiu levá-la para Jerusalém. No entanto, a primeira tentativa de transportar a arca foi desastrosa, resultando na morte de Uzá, um dos filhos de Abinadab. Uzá e seu irmão Aiô foram responsáveis por dirigir a carroça que carregava a arca. No entanto, quando os bois tropeçaram, Uzá cometeu uma violação direta da lei divina. Ele estendeu a mão para segurar a arca. Como resultado, a ira do Senhor se acendeu contra ele, e Uzá foi imediatamente morto. Esse acontecimento ocorreu na eira de Nacon, e o local ficou conhecido como Perez Uzá. A morte de Uzá serviu como uma lição sobre a reverência e o respeito
devidos à Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o povo de Israel. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à Arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à Arca de Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. Posteriormente, a arca foi transferida para a casa de Obed-Edom, antes de finalmente ser levada à cidade de Jerusalém. Durante o reinado do rei Salomão, a Arca da Aliança foi transferida para o templo que ele construiu em Jerusalém. O templo era o local permanente para a adoração a Deus, e a arca ficou abrigada nele. A Arca da Aliança é um objeto envolto em muitos mistérios e narrativas até os dias de hoje. Existem algumas teorias e lendas que cercam seu desaparecimento e reaparecimento. Uma delas diz respeito à troca da arca por uma falsa. Embora não haja um episódio específico que relate a troca da Arca da Aliança por uma falsa, esses rumores existem. Segundo a tradição, a arca foi levada para a Babilônia após a destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor II. No entanto, algumas lendas sugerem que a arca original foi substituída por uma réplica falsa. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém em 586 a.C., ocorreu um evento significativo relacionado à Arca da Aliança. Durante essa invasão, o templo em Jerusalém foi saqueado e incendiado. A arca, que estava guardada no templo, desapareceu a partir desse momento. Segundo registros, a Arca da Aliança foi escondida em uma caverna próxima a Jerusalém antes da invasão babilônica. Desde então, nunca mais foi vista. Essa mesma teoria diz que o profeta Jeremias foi o responsável por esconder a arca. De acordo com o segundo livro de Macabeus, Jeremias teria levado a arca ao Monte Nebo e a depositado em uma caverna, apagando todas as evidências. Assim, o local onde a arca foi escondida permanece desconhecido até hoje. Essa lenda não tem base bíblica sólida e é considerada uma tradição posterior. Outra lenda sugere que a arca estaria no subsolo do Monte do Templo, em Jerusalém. O especialista em arqueologia bíblica, Harry Moscoff, acredita que a arca está por trás de uma rocha de 570 toneladas localizada abaixo do Monte do Templo. Ele argumenta que essa rocha esconde um espaço de armazenamento do outro lado e que a Arca da Aliança poderia estar lá. No entanto, as tensões políticas e religiosas impedem escavações mais profundas no local atualmente. Existe ainda uma outra narrativa mais intrigante, que diz respeito à Rainha de Sabá. De acordo com algumas fontes, a Rainha de Sabá visitou o rei Salomão em Jerusalém, e após um período de convivência, ela ficou grávida de Salomão. Seu filho, chamado Menelik, teria se tornado o primeiro imperador da dinastia salomônica na Etiópia. Disse que Menelik levou consigo a Arca da Aliança de volta para a Etiópia, onde ela permanece até hoje. A cidade de Aksum é considerada a mais sagrada da Etiópia, abrigando a Igreja da Arca da Aliança, onde os religiosos afirmam que a arca e as 2 tábuas dos 10 mandamentos estão guardadas. A teoria de que Deus levou a Arca da Aliança para o céu é baseada em uma passagem do livro do Apocalipse na Bíblia. O capítulo 11, versículo 19, afirma que o apóstolo João teve uma visão da Arca da Aliança nos céus. Nessa visão, o santuário de Deus nos céus foi aberto e a arca foi vista. Essa interpretação sugere que Deus teria levado a arca para o céu como uma confirmação do fim da antiga aliança e como um símbolo da nova aliança estabelecida por Jesus. Uma outra circunstância polêmica cerca o paradeiro da Arca da Aliança. Ronald Eldon Wyatt, que faleceu em 1999, foi um arqueólogo amador e explorador que ficou famoso por suas alegadas descobertas relacionadas à Arca da Aliança e outros eventos bíblicos. Embora suas descobertas sejam controversas e não sejam amplamente aceitas pela comunidade arqueológica, elas continuam a intrigar e fascinar muitas pessoas. Uma de suas descobertas mais notáveis está relacionada à Arca da Aliança, onde ele alegou ter encontrado a arca em uma caverna, 7 metros abaixo do local da crucificação de Cristo no Calvário, em Jerusalém. Além da arca, ele também identificou outros objetos, como a mesa dos pães, o altar do incenso de ouro e um candelabro de 7 ramificações. As descobertas de Ron Wyatt
são controversas por várias razões. Falta de aceitação pela comunidade arqueológica. Muitos arqueólogos profissionais e estudiosos bíblicos não aceitam as descobertas de Ron Wyatt como válidas. Suas alegações não foram amplamente validadas por especialistas independentes. Falta de evidências científicas sólidas. As descobertas de Wyatt frequentemente carecem de evidências científicas sólidas e metodologia arqueológica rigorosa. Alguns argumentam que suas interpretações são baseadas mais na fé do que em provas concretas. Controvérsias específicas. A alegação de que ele encontrou sangue seco na Arca da Aliança, que é algo altamente debatido. Muitos cientistas questionam a autenticidade desse achado. Em resumo, enquanto algumas pessoas consideram as descobertas de Ron Wyatt como prova de eventos bíblicos, a comunidade acadêmica permanece cética e exige evidências mais robustas para validar suas alegações. Resumindo, as descobertas de Wyatt são altamente controversas e não foram amplamente validadas por especialistas independentes. Muitos arqueólogos e cientistas questionam a autenticidade de suas alegações. Apesar disso, o nome de Ron Wyatt permanece associado a essas intrigantes descobertas e a busca pela verdade por trás dos relatos bíblicos. Essas lendas, teorias e narrativas continuam a alimentar o mistério em torno da Arca da Aliança, e sua verdadeira localização permanece um enigma espiritual e histórico. Não há provas e nem embasamento bíblico para nenhuma dessas crenças e tradições populares. Até o momento, não houve confirmação concreta sobre a localização da Arca da Aliança. Ela permanece como um enigma, envolto em lendas e especulações. A Arca da Aliança desempenhou um papel significativo nas batalhas militares do povo de Israel. Ela era mais do que um simples objeto. Ela carregava consigo uma simbologia espiritual e protetora. Quando levada para a batalha, acreditava-se que Deus estava com o exército. Isso deixava o povo mais confiante e com a certeza da proteção de Deus e da vitória. Ela estava presente quando as muralhas de Jericó caíram, na travessia do Rio Jordão, e em várias outras ocasiões de batalha, fazendo com que as mesmas, segundo a narrativa bíblica, fossem vencidas mais rapidamente. Porém, os sacerdotes, que levavam a Arca da Aliança do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué capítulo 3, versículo 17. A Arca da Aliança, com sua madeira de cipreste revestida de ouro, transcendeu sua forma física para se tornar um símbolo espiritual e poderoso para o povo de Israel. Ela era mais do que um objeto. Era a presença de Deus entre eles. Quando a arca era levada para a batalha, os israelitas acreditavam que Deus estava com eles, protegendo-os e guiando-os. Mesmo quando desapareceu, a arca continuou a habitar a imaginação e a fé das pessoas, lembrando-as de que a conexão com Deus estava sempre presente, mesmo quando não se podia ver com os olhos. A Arca da Aliança apontava para algo maior, algo que estaria por vir, o próprio Jesus Cristo. Ele se tornou o cumprimento da aliança, o elo definitivo entre Deus e a humanidade. Como o sumo sacerdote perfeito, ele entrou no lugar santíssimo e assegurou nossa redenção para sempre com seu próprio sangue, em vez do sangue de animais. A arca, com sua simbologia e história, continua a inspirar e lembrar-nos da importância da fé, da aliança e da busca pelo divino em nossas jornadas humanas.